Olá, pessoal. Bem-vindos aqui, então, à exibição do ambiente de desenvolvimento integrado. A gente vai trabalhar aqui hoje com o Visual Studio Code, né, que é o mais conhecido como VS Code. O VS Code ele é uma ideia multilingüe, né, então você consegue trabalhar com várias linguagens. Então a gente consegue fazer um projeto em Python, um projeto em C Sharp, PHP, todas funcionam muito bem. Então aqui a gente tem um menu, né, com as ferramentas, a gente tem um explorador de arquivos, onde a gente vai abrir os arquivos do sistema, uma ferramenta de busca, uma ferramenta de controle de versão, né? Vou mostrar daqui a pouco. Ferramenta de depuração aqui, as ferramentas de extensão, que ajuda bastante aqui no VS Code, né? Então eu tenho a extensão do GitHub instalado, para a gente poder fazer a interação com os servidores do GitHub. Eu tenho outras aqui, por exemplo, se eu listar Python, ele vai me dar as extensões aqui do Python, que ajuda o desenvolvimento Python, né? Ou sistemas Python. Poderia colocar, por exemplo, PHP para colocar aqui as extensões. Então, você pode ir colocando as linguagens aqui e ele vai mostrando várias ferramentas que vão te ajudar no desenvolvimento, tá certo? Então, eles vão agregar funções que não são nativas aqui do Visual Studio Code, né? Então, aqui agora, vou mostrar para vocês aqui no explorador de arquivos, uma breve exibição. Então, eu vou escolher uma página aqui. Essa página aqui é uma página do GitHub que tem os arquivos da página web dos alunos do módulo 3 aqui do desenvolvimento de software, né? Então é basicamente um mural com o login do GitHub. Então tem aqui do professor Denner, por exemplo, a descrição, o emoji, né? A introdução. Então todos os arquivos daquela página eles estão aqui nesse repositório remoto aqui do GitHub, tá? Então eu vou editar aqui, por exemplo, do professor Denner. Então vamos fazer isso no GitHub. Desculpa, vamos fazer isso aqui no VS Code. Então a primeira coisa eu vou clonar, eu vou em Code, copio esse link aqui, tá? Para poder clonar para minha máquina local. Então eu vou vir aqui, clicar em Clone Repository, vou clonar o repositório para a minha máquina local. Eu vou selecionar aqui onde eu quero salvar, né? Eu vou criar uma página, uma pasta teste2, tá? Então aqui vai ser a pasta que vai conter, né? Criar a pasta aqui. Selecionei a pasta, então todos os meus arquivos agora eles vão estar nessa pasta, né? Localmente, no servidor. Aqui é um aviso perguntando se eu confio nos autores, né? Vou clicar aqui confie. Então, aqui estão todos os arquivos que estavam lá no GitHub, agora está na minha IDE. Eu posso editá-los aqui na minha máquina, né? Na minha IDE. Então, tem vários alunos aqui, ó, as especificações, com a introdução e o emoji. Aqui é do professor Denner, que a gente vai alterar na nossa máquina, né? Mesmo que eu exclua ele aqui, ele não vai excluir no repositório remoto, né? Porque eu excluindo aqui, ele teria que ser enviado lá para o servidor, ok? No caso, o servidor, o GitHub. Aqui, então, como eu sou o dono desse repositório, assim que eu fizer o commit, já vai colocar os meus arquivos lá no GitHub. Se eu não fosse, eu teria que fazer um pull request pedindo para que essas modificações sejam aceitas, né? Então, aqui você consegue ver que eu consigo, por exemplo, procurar aqui do Linux, né? Se eu pesquisar aqui do Linux, então, o Linux Torvalds, né? Ele tem todos os arquivos, né? O repositório aqui com as informações do Linux. Então, você pode, por exemplo, contribuir. Se a gente consegue ver aqui as linguagens, né? De desenvolvimento, muito desenvolvido em C, tá certo? Então, aqui eu poderia, por exemplo, fazer um pull request e contribuir, por exemplo, com o código do Linux, né? Então, é tudo feito em C aqui, a maioria. Tem os vários arquivos aqui que eu posso clonar, tá certo? Então, o GitHub é uma ferramenta que a gente consegue fazer o versionamento de código, né? O GitHub ele é aberto, então qualquer pessoa consegue acessar os códigos, né? Então, você tem outras ferramentas, por exemplo, o Gitbucket, você consegue fazer versionamento privado, né? Que as pessoas podem ser barradas de acessar os arquivos, né? Então, muito bem. Então, agora vamos voltar aqui.
Então agora vamos voltar aqui, eu vou alterar o meu emoji, né, de bateria para zap, que é basicamente um raiozinho. Então eu vou salvar. Eu salvei apenas aqui no meu diretório local, né? Então aqui a gente tem. Então agora eu vou alterar aqui dentro da pasta 2021 HTML, eu vou mudar aqui para Y, por exemplo, para a gente conseguir ver, tá certo? Aqui eu consigo ver onde estão as modificações, né? Então eu fiz a modificação aqui em dois arquivos, que foi esse arquivo dennerbrandão.json, né? Então aqui ele me mostra as modificações. Então aqui em 2021 eu fiz a alteração de x para y. Né? Então só essa modificação aqui, ela não vai mudar o meu arquivo lá no servidor, né? Eu precisaria fazer um commit para isso. Então aqui clicando ele me mostra o que foi modificado, né? Então aqui eu vou mandar para stage primeiro, ok? Para fazer o commit eu tenho que colocar uma mensagem, então eu vou colocar uma mensagem aqui. Vou colocar o nome, a descrição mudança de emoji bateria, vou dar o commit. Muito bem, seria a mensagem. Aqui tem as opções, tá certo? Essa modificação aqui eu vou descartar, tá? Só para a gente ver. E agora eu vou clicar aqui para sincronizar as mudanças, ok? Então, aquela que eu excluí eu não vou querer, ele está fazendo a mudança aqui. Muito bem. Então, assim que eu fiz a mudança, isso foi lá pro GitHub, tá certo? Então, se você não for, igual eu falei, o dono do diretório, você pode fazer um pull request para ser analisado, né, pelo editor. Então, agora eu vou entrar aqui no arquivo, a mudança, já vê que já mudou ali de bateria para raio, né, a descrição. Agora eu vou clicar lá no arquivo, repare que agora já está com o zap, né, que foi o que a gente alterou lá, tá certo? Agora, quando eu entrar lá na página, vocês vão ver que a alteração lá, ó, ele não atualizou de imediato, eu vou mandar atualizar aqui agora, né? Então, a gente vê que já mudou ali para um raiozinho, né? Então, ele está pegando, agora sim. Então, ele modificou lá o emoji para a gente. Eu consigo ver aqui as requisições de pull, não tem nenhuma, porque eu já fiz o código direto, né? Eu já mandei o código direto aqui, que são onde chegam as modificações para os editores poder analisar e confirmar, né? Que são as mudanças. Por acaso você modificou o arquivo, você vai mandar o pull request, que eu falei, e o editor vai verificar e fazer um merge, que seria juntar esses arquivos no diretório atual, tá bom? Então, aqui eu consigo editar qualquer coisa aqui no próprio VS Code, né, na IDE. Então, ajuda bastante para a gente alterar, fazer depuração, como a gente viu, tá certo? E a gente consegue também fazer esse versionamento de código, né? E trabalhar de forma simultânea aqui com vários desenvolvedores, né? Como a gente viu ali fazendo pull request, né? Então, utilizando a IDE, fica mais fácil exatamente isso, dos desenvolvedores trabalharem juntos, né? Que cada desenvolvedor pode trabalhar na sua própria IDE, na própria máquina, tá? Então, ajuda bastante. Então, foi mais para mostrar um pouco a interface de desenvolvimento aqui, né? A interface da IDE. E para a gente poder ter uma ideia de como é que funciona, como é que é a carinha de uma IDE, tá certo?